Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bom dia. Bem-vindos a mais um Jogo de Palavra nos estúdios de Lisboa da Rádio Renascença. O nosso convidado de hoje é José Carlos, lateral de muitos méritos. Bom dia. Obrigado por teres vindo à nossa casa. Bom dia, Rui. Antes de mais, também agradecer o convite e Claro. faço com prazer. Obrigado. A tua carreira teve dois grandes clubes, assim, de dimensão europeia, Benfica e Vitória, digo, não é? Mas teve uma camisola que é de todos nós, a portuguesa, e tens algumas internacionalizações das camadas jovens até aos A, sendo que nos A's tens 45 minutos com a Alemanha. É um privilégio, não é? Jogar com os campeões do mundo. Lembras-te dessa noite? Lembro dessa noite, Fui suplente, não joguei como titular. Jogou o Galo, lateral do Belenenses. Sim, é. Fizemos 45 minutos cada um. Tenho ideia, acho que o gol faz Rio Águas, certo? Tenho ideia de ter feito o cruzamento, não consigo dar a certeza, mas tenho quase a certeza que entrei e que fiz a assistência. Depois podemos verificar isso mais tarde, mas eu tenho essa ideia. E pronto, eu lembro-me vagamente. A minha memória também não é das melhores, mas tenho ideia desse jogo. Foi a única fui convocado algumas vezes, fui convocado mais 3 ou 4 vezes. Sempre por Artur Jorge ou por pelo outros? Artur Jorge, sim. Okay. Pelo António Oliveira, penso ter sido também, não tenho a certeza se sub-21, Okay. Não tenho certeza. Eu acho que fui pelo António Oliveira também, também uma vez, mas nunca joguei. Portanto, era convocado e não claro, na altura era o João Pinto, portanto dispensa apresentações. Pois, claro, é verdade. Era muito difícil. O João Pinto jogava bem e jogava sempre. Era realmente o titular absoluto dessa posição. E eu jogava no Benfica e pronto, fazia o meu. Quando era chamado, ia com todo o prazer. Não fui muitas vezes, mas pronto, fui algumas. Tu, agora é que estou a fazer as contas, fizeste a aula direita com o Vítor Paneira no Benfica e no Vitória. Sim, depois voltámos a encontrar-nos no Vitória. Eu saí mais cedo do Benfica e o Vítor sai depois também. Encontramos passado 2 ou 3 anos lá no Vitória. E havia química, como é que era? Era dois fechados já? Era. Depois apareceu o Capucho, que ainda veio também reforçar aquilo e fizemos realmente ali 2, 3 épocas muito boas em conjunto. O Vítor já mais experiente, a jogar mais por dentro. Claro, sim. Mas um fora de série. Pois. Dispensa apresentações. E o Capucho depois sai do Vitória para o Porto. Para termos uma ideia do que fizemos em Guimarães. Claro. Permitiu ao Capucho, que tinha vindo do Sporting, penso. Foi assim, não foi? Foi. Gil Vicente, Sporting, Vitória, e depois vai para o Porto. O Capucho relança ali a carreira dele, pois faz anos incríveis, vai para fora, para a Escócia. Exatamente. Portanto, foi bom. Sempre foste lateral direito, desde pequeno? Ou... Nas camadas mais jovens, no Domingos Sávio, quando tudo começou, era médio. Médio, ok. Era médio-centro, médio-direito, médio-centro. Quando vou para o Benfica como juvenil, como é óbvio, a qualidade abundava para aquelas posições. O meu colega e amigo, que era um Guedes, que jogava naquela posição, que tinha sido internacional em todas as idades, era o capitão da equipa, portanto eu tive-me adaptar. Guedes. Não, ele depois não fez, chegou aos séniores e acabou por não fazer carreira, mas até aí era alguém que tinha um estatuto enorme, não só no Benfica, mas nas seleções, era capitão do Benfica, capitão das seleções. Eu percebi que o médio centro não tinha muita hipótese. O Ângelo olhou para mim, perguntou-me, eu disse, eu também jogo a médio direito. A médio direito não, vai jogar a direito. Fiz alguns jogos a médio direito, por bastantes, mas depois acabei por recuar. As coisas foram correndo bem, adaptei-me bem. Depois a partir daí Qual era a primeira equipa do Benfica nas camadas jovens? Quem é que tinha de nomes que depois deram que falar? Foram poucos, curiosamente. Havia um que era o Rui Pedro, aquele lourinho, que ainda chegou a jogar pela equipa principal. Fez um golo com o Porto, fez vários jogos para a Supertaça. Fez. Não sabia que era loiro, vê lá. Ele era loirinho, jogava muito. Era dos melhores da nossa. Era avançado ou era? Não, era médio. Era médio centro.
capacidade incrível, era craque mesmo, já lhe tenho dito isso. Ele passou ao lado de uma grande carreira, mas pronto, isto para te dizer, o Elísio, que era guarda-redes, também depois ainda consegue jogar no Beira-Mar na Primeira Liga. Não sei, Espinho, não, também. Talvez. Esse nome não me soa Beira-Mar familiar. sei que jogou, portanto, depois alguns jogaram pelas divisões mais baixas. Pois, claro. Na divisão principal. Sou eu, o Rui Pedro e o Elísio, penso eu, que não estarei a dizer nenhum disparate, se entretanto me falhar algum, eles que me desculpem, se por acaso me ouvirem. Mas curiosamente, eu fui o único que conseguiu fazer uma carreira, mais ou menos, uma carreira que teve alguma visibilidade, porque o Rui Pedro depois sai do Benfica, é emprestado, vai para o Vitória de Setúbal, na altura em que era o Alisson, o Malcolm Alisson. Ok. E era um treinador que gostava de um futebol mais direto. A bola passava pouco pelos médios. E o Rui teve uma época em que jogou pouco, acabou por jogar pouco. Depois penso que vai para o Varzim, vai para o Norte, para o Varzim, também não se adaptou ao frio. O Rui é alguém que gosta de praia, é da Costa da Caparica, muito calminho. E depois acabou, as coisas foram caindo e não... Estranhamente, ele era dos melhores. Havia um outro também que era o Paulo... Estou-me a lembrar de outro agora também, desculpa. O Paulo Guilherme. Esse nome... Filho do construtor do Guilherme, que ajudou a fazer o estádio também, muito amigo do Luís Filipe Vieira. Sim. O Paulo ainda jogou no Estoril. O Paulo jogava muito bem, era um extremo esquerdo e depois é emprestado para o Estoril. Ainda joga no Estoril, faz uma época no Estoril, mas depois acabou por abandonar o futebol, dedicou-se aos negócios também. Portanto, o Paulo foi. Mas o melhor de todos, para mim, era um extremo, que é o Pedro Miguel. É o Pedro Miguel, ele ainda é Pedro Miguel, era um extremo direito. Ele é pai, não me lembro agora o nome, eu já te digo depois o nome do filho dele, que ainda jogou e agora, entretanto, penso que está no estrangeiro, ainda jogou, eu penso que ele jogou no Vitória de Guimarães também. E esse era a grande, era craque mesmo, um extremo direito que fintava, cruzava, fazia golos, uma coisa impressionante, e também não conseguiu. Chegou aos séniores, a maior parte deles chegam aos séniores, depois não conseguem dar o salto. Não dava, não é? É o Benfica. Pronto, eu tive essa velocidade também. Mas nós tivemos 2 anos todos, nós somos campeões de júniores do Benfica, somos campeões nacionais, a equipa toda, somos campeões, e praticamente a equipa toda sobe a sénior, com o Fernando Martins, e ele nesse ano faz uma equipa B. Não existia na altura. Faz uma equipa B, uma equipa que competia nas reservas, treinada pelo Fernando Caiado e o Eusébio, o treinador de guarda-redes, e para competir nas reservas, para fazer algumas inaugurações de campos, jogos particulares, festas, essas coisas todas, mas que nos permitiu, juntamente com alguns jogadores que vinham também da equipa A, aqueles que jogavam menos, ou aqueles que eram contratados e que não tinham espaço, vinham jogar connosco. Eu tenho lá umas fotografias dessa equipa. Está lá um tal Simões, o Nelo, também um tipo muito forte também, que foi contratado na altura a uma equipa do Norte, era professor da primária. Mais alguns jogadores, íamos fazendo jogos. Eu tive 2 anos a fazer isto, eu e esses meus colegas. Pronto, depois muitos deles acabaram por sair. Foi aí que o Rui Pedro vai à equipa algumas vezes. Havia um central que era o Rui Humberto, também era muito bom, que ainda jogou no Elvas. Esse ainda fez um ano também no Elvas, o Rui Humberto, era muito bom. Ele sai para o Elvas, fica só um ano connosco e depois também acabou por não ter muito sucesso. Então, e quem é que patrocina a tua subida aos séniores? Quem é que é o treinador? O treinador júnior era o Ângelo, como já te disse. Sim. Também um abraço para ele, uma pessoa fantástica também, que me ajudou muito. E é o Mortimor. É o João de Mortimor. É o João de Mortimor que era o treinador que depois me... O João de Mortimor, vamos lá ver uma coisa. Eu também, portanto, o João de Mortimor quis que eu ficasse no Benfica. Dizia muito bem de mim, publicamente, nas entrevistas, mas o que é um facto é que eu durante esses 2 anos também, pronto, a equipa era boa, era o Veloso também, que jogava sempre bem, à esquerda, à direita, mas apenas me deu uma única oportunidade, e fomos campeões nacionais, e o Paulo Guilherme jogou também, e mais alguns, e eu só joguei um jogo para a Taça de Portugal com o Cartacho.
Uma eliminatória Qual no deles? Cartacho. Lá, o 0-0, Lá, no o Pelado. 0-0, sim, no Pelado. Eu vi esse jogo. Exatamente. Lá, eu fui lá. Estava cheio. Espetacular. Claro. Aquilo tinha, não tinha, quer dizer, tinha algumas bancadas, mas a maior parte daquilo era Sim, um sim. morro e as pessoas Yeah. estavam incríveis. Tenho fotografias desse jogo. E jogaste a titular nesse Joguei jogo? titular com o Carlos Manuel. Tenho algumas fotografias com o Carlos Manuel, já lhe mostrei tudo. E o jogo correu bem, quer dizer, empatámos, não perdemos, foi difícil. Eles conseguiram levar o jogo depois para a Luz. Aí na Luz já não joguei, pronto, já não joguei, chegou o Samuel, penso eu, que o Samuel também jogava às vezes a lateral direito. Portanto, o Mortimer gostava muito de mim, tecia-me muitos elogios, rasgados elogios, mas depois deu-me poucas oportunidades. E eu acho, tenho pena, acho que poderia pelo menos ter feito uns minutinhos para ter sido campeão. Portanto, eu depois sou emprestado, depois eu estou 2 anos nesta situação. Ok. Não E sabia. depois sou emprestado para o Portimonense. Faço 2 anos no Portimonense Espetáculo. muito bons. E querias ir para lá? Como é que havia? Eu queria sair, eu queria jogar. Já estava um pouco... E o Portimonense apareceu ou havia mais interessados? Havia mais, mas... E o Portimonense estava na primeira? Estava. Espetáculo. O Portimonense estava na primeira e pronto, fizeram muita força para eu ir. Aquilo na altura foi um negócio também, veio o Pacheco e o Augusto. Sei. Veio o Pacheco Sim, e o sim, Augusto sim, para o sim. Benfica Ok, e vou eu e o César Brito para o foi? Portimonense, os dois emprestados. Fez-se este negócio. Pronto, opa, foram 2 anos, joguei sempre, cresci, ganhei maturidade. Claro. E que Portimonense era esse? Quem é que tinha lá a jogar? Era um Portimonense com o Nivaldo, César Brito, Forbes, Pires, Skoda, o Rui Manuel, Zé Pedro, mais um Justiniano também a jogar à esquerda. Ainda apanhei o Diniz, ele depois saiu nesse ano, o Diniz, aquele carequinha que foi treinador, teve muitos anos em Angola. O Barão também, portanto, esses estavam em fim de carreira, já acabaram por sair, não nos cruzámos, portanto cruzámos no início da época. Na pré-época. Okay. Mas tivemos equipas muito boas, fizemos anos muito interessantes. E depois, mas o contrato de empréstimo era 2 anos? Era empréstimo. Não, foi um ano. Foi um ano. Mas depois ficaste outro. Ao fim do ano, eles quiseram que eu ficasse mais um ano. Eu também não queria vir para o Benfica porque percebi também que não tinha muito espaço. Estava ali muito bem, estava confortável. Tinha casado, estava com a minha mulher. Éramos felizes, ao pé da praia, estávamos muito bem. O clima bom, uma cidade também muito boa. As pessoas gostavam de mim. Eu, por mim, até ficava mais tempo. Claro. E depois vem o Eriksson para o Benfica. E depois? E quando o Eriksson vem, o Eriksson quer conhecer toda a gente. Os jogadores que estavam emprestados, quis conhecê-los. Okay. E então vamos todos para a Holanda para um estágio. Muitos jogadores, um plantel tipo com 30 e tal jogadores. Aquela malta que estava emprestada. E eu era um deles, não tinha vontade, sempre disse que queria. Tinha uma proposta já para continuar, com uma melhoria em termos de salários. Mas pronto, depois o Eriksson fizemos o estágio, a coisa correu bem. Foi? Quis que eu ficasse. Mas ele apostou em ti desde o início? Como é que conversas? Não, praticamente. Ele disse-me: eu quero que você fique, vai ficar. Você? Sim, assim? sim, você. Eu quero que você fique. não lhe prometo que vá jogar já, mas tem que trabalhar quando aparecer a oportunidade. Mas ainda havia Veloso ou não? Havia. Então, Havia Veloso, havia Álvaro, havia Pacheco, o Fernando Mendes também, o Fonseca, Álvaro. Não sei se o Fernando Mendes já vai nesse estágio, se não tenho a certeza. Mas penso que sim. Portanto, havia vários. Eles depois acabam por sair e ele disse-me que eu ia jogar. E a época começou... Eu começo a jogar para aí à 13ª jornada. Era Veloso e Fonseca que jogavam normalmente. Depois há um jogo nas Antas que corre mal ao Fonseca, um jogo debaixo de chuva, ele falha... Tem ali alguns azares. Okay. Acho que perdemos o jogo e no jogo seguinte eu começo a jogar. Veloso à esquerda e tu à direita? Exato. Depois a partir daí... Foi? Foi. Veloso à esquerda, o Veloso fazia as duas posições. Sim, eu sei. E o Paneira já ia na equipa? À tua frente ou não? Muito bem. Não te sei dizer se o Paneira já lá estava nesse ano. Estava. Até porque o Paneira tinha aquela questão da tropa. Teve aquela questão da tropa também. Portanto, não tenho ideia, mas acho que sim. Eu sei que a partir daí as coisas começaram a correr bem e pronto, eu tive até Barcelona, até aquele ano, mesmo no ano de Barcelona, mesmo no pós-Barcelona, no ano a seguir a Barcelona ainda joguei bastante. Mesmo assim, isso é o tal jogo da Liga dos Campeões, que é 2 golos do Stoichkov, é isso? Não são os 2 do Stoichkov, é o primeiro do Stoichkov com um erro meu,
um atraso mal medido, uma coisa, deixei de o ver, ele estava nas minhas costas, portanto, ali daqueles momentos de hesitações que não podem acontecer àquele nível, um jogo com aquela exposição pública, que para mim o Stoichkov depois faz um cruzamento também para o gol, portanto faz um gol e faz uma assistência, e a assistência também está mais ou menos, estou mais ou menos também ligado a ela, e sim, é esse jogo. Mas pronto. Isso é a fase de grupos da Liga dos Campeões, não é? Essa é aquela fase de grupos. Acho que é com o Dinamo Kiev, não? Dinamo Kiev, Barcelona Dinamo Kiev, Barcelona... Não me lembro do outro. Quem é que era? Não, ainda eram mais equipas. Eu, por acaso, aqui há dias estive a ver isso, até porque me ligaram também por causa disso. Isso não é o ano em que o Rui Águas, no primeiro jogo, parte em Kiev, parte a perna. Não é? Não sei se essa fase de grupos será. Não me lembro já. Não sei, também. Posso estar a confundir. Há coisas que me, mas já agora, que me escapam. Agora que falaste do Stoichkov, ele era extremo esquerdo, tu eras lateral direito. O que é que se falava na véspera? Havia conversa ou havia vídeos sobre, olha, Zé Carlos, a equipa, o Stoichkov é assim, joga assim, ou não havia essa preparação? Não, houve. Já havia ou ainda não havia? Não, havia, até porque o Stoichkov aquilo era uma equipa recheada de craques. Sei. Coman, Laudrup, Baquero, para aí, não? Baquero, sim, o Baquero, o Guardiola. Okay. Acho que o Baquero ficou no banco. Jogava o Guardiola. Okay. E o Stoichkov tinha uma particularidade, nós estudámos isso, e, aliás, preparámos para isso, o próprio Rui Bento que jogou tinha essa missão de cobrir as minhas costas, porque o Stoichkov, de acordo com as observações que vimos e que depois se confirmaram, ele não defendia, portanto, ele jogava do meio campo para a frente. Okay. Depois vinha no passinho dele até à linha de meio campo, junto à linha de meio campo, e ficava ali. Só para dizer que defende, não é? Não, e que não estava fora de jogo. Não fora de jogo, estava ali entre a linha de meio campo e a linha lateral, ele ficava por ali. Portanto, só jogava dali para a frente. Okay. E havia esta coisa, se eu atacasse, também poderia fazer pela certa, apenas. Claro. O Rui Bento tinha que ter ali um olho, mas a minha preocupação teria de ser sempre com ele. Portanto, e nós, de alguma forma, tentámos fazer isso em campo. Eu acho que o meu falhanço não teve nada a ver com isso. Aquela questão do cruzamento, sim, pronto, se calhar o Rui Bento, a dobra devia ter sido mais bem feita, na altura também, depois falámos nisso. Agora, o meu falhanço é no corredor central, portanto, é uma bola metida pelo corredor central, entre mim e o lateral, e ele está nas minhas costas, mas eu deixo de o ver, olho para a esquerda olho para a direita, e estava mais preocupado em perceber onde é que ele estava, que quando a bola vem, pensei duas coisas ali ao mesmo tempo. Uma era dominar de peito e se ir a jogar por dentro, a outra era atrasar para o Silvinho. Acho que não fiz nada, acho que a bola ficou por ali, não fiz uma coisa nem outra, ele aparece nas minhas costas, pega na bola, gol. Pronto, e o que é que tu pensaste até ao fim do jogo? Foi muito daquelas coisas que se pensa mal. Sempre? Pensa. Ou ultrapassa-se facilmente? Eu depois ainda me soltei, eu tenho ideia até que depois consegui, depois queria de alguma forma também emendar a situação, portanto nós dentro do campo depois tentamos fazer algo mais, não é? Claro. Estávamos num estádio, um estádio brutal, um impacto tremendo sobre nós, e nós estávamos habituados a 120 ali, pois. Mas aquele estádio tem uma aura, uma coisa que é diferente de todos. Foi realmente o estádio mais marcante que eu joguei. Mas eu tenho ideia que depois disso, ainda mesmo, porque eu acabei por sair aos 74 minutos, por aí, durante a segunda parte, para entrar alguém, estávamos a ganhar 2-1 já, o Cedar Brito já tinha feito o gol, havia a esperança da gente, a única hipótese da gente chegar à final era ganhar em Barcelona. A gente tinha perdido já alguns pontos, tínhamos perdido alguns pontos nessa fase de grupos, a única hipótese mesmo era ganhar em Barcelona, que era uma missão praticamente impossível, não é? Mas pronto, mas acreditámos sempre. E eu tenho ideia, depois desse erro, que ainda fiz algumas boas incursões pelo meio campo adversário, mas isto é assim uma ideia vaga. Eu nunca vi o jogo, já vi uns bocadinhos, sei lá, a cassete, quis ver o erro, quis ver o que é que tinha feito, mas isto muito tempo depois. Portanto, aquilo marcou muito, eu sofri muito. E depois a imprensa também não foi simpática comigo, portanto, praticamente quis terminar com a minha carreira ali, e eu não estava habituado, as coisas tinham-me corrido, as coisas na vida sempre me correram bem até ali. E de repente tenho um erro daqueles que teve um impacto tremendo no mundo benfiquista, na imprensa escrita. Mas e os companheiros e o Eriksen? Diferente ou não?
o Eriksen tentou de alguma forma, por isso é que eu te digo, portanto, acho, nos jogos seguintes acaba por jogar pouco, não sei se para me proteger também, eu tenho a ideia que ele me disse que era bom até nem jogar para me proteger um pouco, porque a imprensa estava, mesmo que eu jogasse, para teres uma ideia, eu sou emprestado 2 anos depois para o Estrela da Amadora e tinha jornalistas que quando faziam a minha apreciação escreviam o Real da Amadora, o Real de Barcelona ainda. Ok. O Real de Barcelona jogou bem, o Real de Barcelona jogou mal, o Real de Barcelona fez a assistência. Portanto, houve jornalistas que eu acho que me perseguiram ali durante alguns anos. Ok. Não sei porque eu nunca me relacionei, nunca tive muitas, mas sei que existia alguns protegidos. Ok. Sei que era assim, tanto sabia, almoçavam, jantavam com eles. Ok. Ok, tinham conversas com eles, portanto, Sim. e eu não tinha. Pois. Eu entrava Querias e ir saía. para casa e pronto. Exatamente, bom dia, boa tarde. Se calhar pode ter sido devido a isso, mas pronto. Mas houve essa, e eu sofri muito, pronto, aquilo marcou-me muito. O Eriksen tentou ali naquela fase inicial não pôr a jogar, depois fiz alguns jogos, as coisas iam correndo, tremia de vez em quando, os níveis de confiança também não eram os melhores. Eu ontem estava a ver o António Silva e estava-me a lembrar de mim. Pois. A primeira coisa que me veio à cabeça foi aquilo que eu passei. E eu estava no estádio e sei. Mas hoje em dia os jogadores estão muito mais protegidos, os clubes protegem os seus ativos. Eu não tive ninguém, eu não vi empresários, não tinha ninguém que protegesse. Os clubes hoje, eu era um jogador da casa, era um produto da casa. Claro. Portanto, e hoje em dia os jogadores da casa são protegidos de outra forma, e muito bem. E eu, pronto, lembrei-me, assim que o António Silva teve aquele deslize, lembrei-me logo de mim. E com o Barcelona também. E sim, exatamente, curioso, teve a ver com isso, acima de tudo com o Barcelona. E depois pensei, não, as coisas estão diferentes, há trabalho psicológico também a fazer junto dos jogadores, nós não tínhamos na altura. Portanto, hoje a realidade é completamente diferente, mas andei muitos anos, até porque me perseguiam, pronto, depois muita gente a falar nisso. Portanto, demorou um bocadinho e fiquei um pouco desiludido até com a carreira, para te ser sincero. Eu era alguém que recortava, tinha tudo, recordes, tinha tudo colado, portanto fazia todas as semanas, tinha esse trabalho, gostava de fazer, e a partir dali só retomam essa atividade muito mais tarde e as coisas estão espalhadas, não estão já Arrumadas. tão arrumadinhas como estavam. Portanto, foi uma desilusão muito grande para mim, foi um golpe muito, muito duro na minha vida, enquanto... Claro. Pronto. Porque como isso era fase de grupos, isso foi o jogo em Barcelona. Antes foi o jogo da Luz, 0-0. Exatamente, 0-0. O que é que também foi... Não, eu não joguei. Não jogaste aí. Eu não joguei, eu jogou o Paneira. Ok. Jogou o Paneira. Aí jogou o Paneira. Houve foi? uma alteração. Acho que estávamos com 3 centrais. O Eriksen de vez em quando fazia isso. Ok. Jogámos com 3 e o Paneira jogou sobre a direita. Eu acho que fui sabia. para a bancada. Eu lembro-me de estar na bancada a ver o jogo lá. Foi? Que o Morote e o Paneira acabou por se desenrascar. E bem. Mas tenho essa ideia. Lindo. A ideia que eu tenho é que nós tínhamos de ganhar. Portanto, tinha-se perdido pontos também. Sim. Esse jogo. E Aliás, perderam logo em Kiev, logo a abrir 1-0. Exatamente. Portanto, e então tínhamos que ganhar Barcelona. E esse jogo criou umas expectativas enormes junto do mundo benfiquista e em todo o mundo. Portanto, Claro. as atenções eram muitas. Pronto, e falhar num jogo desses, como é óbvio, marca. Claro. Marca Ok. muito. Ainda por cima numa meia-final. Mas tu... Meia-final, quer dizer, não era Sim. meia-final, aquilo era grupos, mas Mas era um jogo que dava acesso à final. Exatamente, era um jogo que Claro. dava acesso à final, por isso podemos Sim, dizer que é sim. uma meia-final. E tu na época seguinte continuas no Benfica? Continuo. Ok. Continuo. Com o Eriksen ou já com outro? Não, Ou não, já? com o Eriksen. Ainda com o Eriksen. Ainda faço, apesar de tudo, inicio essa época a jogar. Eu joguei bastante, faço 27 jogos nesse ano. Pronto. Depois tive ali uma fase, a equipa também era boa, mas mesmo assim, 27 jogos só para o campeonato. Portanto, Sim. acho mesmo assim, fiz, pronto, muitos deles, se calhar não... Sim, mas... Incompletos, é? Não, mas poucos, muito poucos. Ok. Mas depois aquilo, o Eriksen saiu no fim dessa época e é contratado, vem o Josualdo. É? É o Josualdo, não é? Não sei. É o Josualdo, com o Ok. Tony. Com o Tony, acho que é assim. Eu sei que o Josualdo esteve envolvido na contratação. É contratado o Abel Xavier, ao Estrela, e vamos para o Estrela da Amadora 3 ou 4 jogadores. Portanto, houve aqui este negócio. O Alves, muito bem, vem buscar a mim, ao Fernando Mendes, ao Mário Jorge e ao Paulinho. Somos 4 jogadores pelo Abel Xavier. Ok, não sabia disso. Ou não me lembrava disso. Sim. Engraçado. Tipo, Mário Jorge e Paulinho não jogaram no Benfica, pá, não? Sim. Não jogaram? Não, pouco. Não é? O Paulinho fez um jogo ao outro. Pois, também. é isso. O Mário Jorge também muito pouco. Ok. Fomos todos para o Estrela
e vem o Abel para o Benfica. E eu lembro porque era o Josualdo. Foi o Josualdo vem nessa Ok. Benfica. E ficaste quanto tempo na Amadora? Fica só um ano. E depois voltaste para o Benfica? Não, depois, não. Ainda se falou nisso, curiosamente, que eu vou para a Amadora, faço uma época muito boa, joguei sempre, só não joguei um jogo com o Porto em casa, penso eu. Quem é que era o treinador do Estrela? Era o João Alves. Ah, ok. Era o João Alves. Também. Tu disseste João Alves. Fazemos bem, uma ok. época muito boa, a equipa muito boa, a equipa muito bem montada, com o Frederico, o Fonseca, com o Renato, com o Ricardo Lopes. Tínhamos uma equipa, o Bar, o guarda-redes, O Hélio, sim. a Gatão. Tínhamos um grupo excelente, Zé Albano, portanto, tínhamos uns brasileiros muito bons também, e ficámos em nono, penso eu, fizemos uma boa campanha, pronto, e eu joguei sempre, mas não gostei, pronto, tinha outros convites, e eles queriam que eu ficasse lá, mas depois apareceu o Vitória. O Marítimo. Eu tive tudo acertado para ir para o Marítimo, só por telefone, e depois falo com o presidente do Vitória de Guimarães, o Quinito. Ok. O Quinito quis-me lá. O treinador. Sim, ligou-me o presidente também do Vitória de Guimarães, O Pimenta Machado. Pimenta Machado, Ok. e fizemos um E contrato por convenceram-te. telefone. Ok. Muito bem. E Ao foi menos assim. era direto. Não havia empresários ainda. Não havia. É tudo não direto. havia. Eu falei diretamente, isto era assim, falei diretamente com o presidente do Marítimo, ficaram chateados, como é óbvio. Tínhamos tudo acertado. O presidente do Vitória liga para mim, pergunta-me quanto é que ia ganhar, deu-me mais. E pronto, eu também não estava com muita vontade de ir para a Madeira por causa da família, viagens, tudo aquilo. Okay. E pronto, e foi assim. Okay. Mas já agora, recuando ao Benfica, que tipo de génios é que encontraste lá? Muitos. Começando no início, o Carlos Manuel e o Zimantino, né? Portanto, era o Chalana, ainda já numa fase também, mas o Carlos Manuel, acima de tudo, que era o meu ídolo. Ele sabe, ele sabe, já lhe disse várias vezes. O Diamantino também, porque tinha uma admiração enorme. Ainda por cima eram amigos dos dois e estavam sempre no gozo, não é? Eram sempre. Sempre recolheram-me logo ali para o cantinho, lá para o pé deles, lá no balneário. Portanto, eu era um miúdo ainda e trataram muito bem. Okay. Portanto, foi muito importante, marcaram. Mas aquilo era uma equipa... Essa equipa desses 2 anos do Mortimor era uma equipa incrível. Com o Maniche. Fomos campeões, ganhámos a taça nesse ano. Logo no primeiro ano, do Bradinha. taça em campeonato. Portanto, sei lá, Zé Luís, Vando, Pietro. O Pietro ainda jogava também, embora já não tanto. O Bastos Lopes, Veloso, o Álvaro. Uma equipa recheada, o Cheu, uma equipa recheada... Portugueses, muitos portugueses, poucos estrangeiros, né? Na altura era assim. Tive o prazer ainda de conviver com esta gente toda, o Bento, o Chalana. Portanto, apanhei aquele pessoal já com uma idade já à frente, muitos deles, mas de qualquer das formas. E depois apanhaste os novos, tipo Samuel e Rui Bento. Exatamente, estavas a dizer há bocadinho. O Samuel foi dos primeiros a impor-se ainda nessa geração. O Rui Bento vem depois. O Rui Bento, o Palmadeira, o Sousa, o Rui Costa. Isso já foi depois. Tu tiveste com esses todos também. Tive. Com o Paulo Sousa e o Rui Costa. Tive. O Rui Costa, a estreia dele depois de Faf, a estreia dele pelo Benfica eu saio para ele entrar, portanto aquilo não estava a correr muito bem, saiu e o Rui Costa estreou-se na equipa principal. Portanto, temos essa particularidade, não fiquei nada chateado, pelo contrário. E há bocado estava a falar, e tipo, apanhaste o Isaías, não? O Isaías, claro, depois Isaías, Mozart, Tern, Ricardo, Aldair, aquilo era o Valdo para mim era, pronto, depois tirando o Carlos Manuel e o Diamantino, o Valdo. Porquê? Por estilo de jogo, dizes? Ou... Pela forma como jogava, porque era um porto seguro, a forma, e nós laterais iniciávamos, na altura já gostávamos de sair a jogar, e o Valdo era aquele tipo de jogador. O Valdo e o Terno foi a melhor dupla de médios, é a dupla mais completa. Pois, o Terno era um tronco, mas era forte, mas era muito bom tecnicamente, portanto, era aquele que varria para depois o Valdo construir. O Valdo era o gênio, não é? Era aquele que inventava. Mas impressionante. O Valdo para mim foi o melhor jogador com quem eu me cruzei. Okay. Depois tinha muitos, Pacheco, Paneira, Paneira era incrível também. Claro. Portanto, tínhamos uma equipa muito boa. Mais tarde os russos também. Também apanhaste os três?
O Mostovei, na altura, não demonstrava, não aparentava vir Não? ser aquilo que veio a ser. Ah, é? Mas porquê? Por preguiça Porque era, ou porque... não sei, porque na altura era difícil jogar, ele também era muito tranquilo, não lutava muito pela posição, os outros adaptaram-se mais rapidamente, o plantel, o Schwartz também, estou-me a lembrar do Schwartz, o plantel era muito forte, a concorrência era muita, os outros trabalhavam muito, e o Mostovei era mais pacífico, não lutava muito pelas coisas. Ok. Gostava de praia, estava no seu cantinho, tranquilo, aparecia todo vermelho sempre, porque apanhava grandes caldões, nos dias de folga, já sabia que não ia jogar, que não era convocado, ele teve uma fase que não era convocado. E depois veio fazer uma carreira incrível, Claro. Né? Sim. Fora de série também. Sim, dos três foi o que fez. Quer dizer, ele com a bola nos pés, a gente percebia que a qualidade estava ali, mas O era próprio preciso... Eusébio dizia isso, Claro, né? mas era preciso mais, porque na altura a concorrência era muito, e ele não era muito de ir ele era novinho também, ainda era um miúdo. Tu falaste do Valde e do Terno, como é que eles eram como pessoas? Fantásticos. Era. Fantásticos. Com o Valde ainda hoje temos uma amizade incrível, quando nos cruzamos. Mas são pessoas comunicativas, são retraídas? Não. O Terno é uma pessoa expansiva? É porque o Terno, por exemplo... Afastou-se do futebol, porque nunca mais deu entrevistas, não é? Acho que vive num castelo, segundo me disseram lá. Na Suécia? Ou vive ou viveu. Agora também não te sei dizer. Eu sei que ele jogou na Escócia, não foi? Boa pergunta. Não... Eu acho que ele terminou. Então eu estou a fazer confusão. Ele viveu na Escócia, vivia num castelo. Alguém me disse. Mas estava completamente afastado. Segundo aquilo. Mas era connosco, não. Uma pessoa incrível, um poder físico extraordinário. Tudo o que era testes físicos. Ele tinha sido campeão de corta-mato. Ele tinha o recorde da tropa lá da Suécia, os recordes caixeiros que havia nos corta-matos que existiam, e nós fizemos 2 ou 3 pré-temporadas na Suécia, e havia sempre, o Eriksson gostava de fazer crosses lá pelas matas, aquilo era uma correria maluca, e o Terno, como sempre, ganhava aquilo tudo, era impressionante. Quando fosse para trabalhar físico, o Terno era incrível, pois era um tipo muito engraçado, sempre com um sorriso, que gostava de piadas também, portanto era uma pessoa muito simpático. O Magnussen também, agora estamos a falar de suecos também. O Schwartz, há bocado falaste dele. O Schwartz mais introvertido, o Magnussen era... não sabia. O Schwartz era mais introvertido, cinturão negro de karaté, assim um bocadinho com alguns... Agora o Magnussen não. E precisou de usar esses truques de karaté em algum treino? Não. Ele era muito duro. Vou confessar aqui uma coisa. Nós tínhamos uns treinos, o Eriksson gostava de fazer uns treinos que era 2x2 dentro de um quadrado muito pequeno. O Eriksson veio revolucionar o treino, já deves ter ouvido falar nisso também, os métodos de treino dele eram completamente inovadores. Então tinha um que era 2x2. Eu muitas vezes calhava eu mais outro, que eu não lembro quem era, contra o Schwartz e outro. E o Schwartz, ele era duro, eu não era nada duro, eu tive que, mais tarde sim, já não tinha pernas, nem faltas sabia fazer às vezes. E o Schwartz dava, e tinha entradas maldosas às vezes. E isso é que era perigoso, ele tinha entradas muito perigosas. Fruto também, se calhar, do karaté, não sei. Portanto, não era uma pessoa tão... Eu sempre nunca andei muito bem com o Schwartz, sinceramente. Mantive sempre um espaço com ele, com o Terno e com o Magnussen, não. Éramos mais próximos, brincávamos muito. O César Brito, desculpa, tenho que falar de César Brito também. O César Brito era aquele suplente que... Nunca, o Riáguas, já falaste dele também, mas o César Brito deu-nos muito também. Claro, então o César Brito deu aquele título de campeão nas Antas. Fez uma carreira, vi jogos dele em Espanha pelo Salamanca, impressionante. Falou-se pouco nisso, que ele vai para o Salamanca e joga com o Pauleta, e eu vi jogos dele, fez jogos contra o Barcelona, incrível, pá. Era um fora de série, teve muitas com lesões. O César era pé esquerdo, era pé direito, era rápido, tinha um poder de elevação incrível, um jogo de cabeça fantástico, tinha tudo para ser um fora de série. E nunca o conseguiu ser totalmente. Acho que ficou ali muito. Se ele tem tido um bocadinho de sorte. As lesões hoje em dia também têm a ver com aquilo que era o modo de vida, não é? Hoje em dia os jogadores são muito mais profissionais. E o que era o vosso modo de vida? Como é que era? Fazíamos a vida de uma pessoa normal. Comíamos e bebíamos, a seguir aos jogos íamos comer e beber como se o mundo acabasse. Saímos à noite. Okay. Não éramos profissionais, éramos pouco. Encontravam-se com os jogadores do Sporting, não? Com os jogadores do Sporting. Do Belenenses e de... Com adeptos. Pois, imagina. É óbvio, não é? Ganhávamos tantas vezes jogos de competições europeias.
A gente acabava o jogo, e aquilo era até de manhã. Portanto, hoje em dia isto não cabe na cabeça de ninguém. Portanto, hoje em dia os jogadores são muito mais controlados, a forma física. Claro, a alimentação, tudo. Eu acho que estes jogadores todos que eu estou, pronto, nomeadamente o César que estou a falar, mas estou-me a lembrar do Pacheco também, por exemplo, também que poderia ter ascendido a outro patamar, ainda foi para a Itália. O Pacheco era um fora de série também. Mas pronto, mas a vida que se levava fora do campo não era uma vida não era uma vida profissional, eram poucos aqueles que eram. Diz lá um assim, desse balneário que era profissional, a 100%, o Cheo, os Bastos Lopes. Isso é velha guarda, eu estou a falar da nova guarda. Da nova guarda, deixa lá ver se eu me lembro de algum. Não, aqueles miúdos que vieram depois, por exemplo, esses todos, mas muitos fumavam. Muitos fumavam. Portanto, mas fumar na altura era comum, não é? Era comum. Agora talvez, eu não sei como é que é agora. O meu ídolo fumava. Pois, quando chegou ao balneário e viu o meu ídolo a fumar antes do jogo e ao intervalo e no fim do jogo, portanto a gente ficamos com uma ideia errada daquilo. O pulmão aberto. Exatamente, daquilo. O Carlos fumava aos intervalos do jogo. Ele não só, havia mais. Okay. Mas pronto, muita gente fazia este estilo de vida e eu acho que pronto, hoje em dia está tudo muito mais controlado e ainda bem, por isso os jogadores também fazem carreiras mais longas, claro. têm menos lesões, não sei que isto hoje em dia estamos a assistir, este ano estamos a assistir a uma coisa incrível em termos de lesões, e os jogadores são super controlados, trabalhos individuais, testes, exames, tudo, e as lesões estão aí. E será o excesso de jogos que tanto se fala ou não? Pode ser, eu acho que sim. Excesso de jogos, alteração do modo de treino a meio da época. Portanto, na minha opinião, eu acho que muda-se muito facilmente treinadores completamente diferentes, que vêm com novos métodos de treino, com novos exercícios, que vão pedir aos jogadores coisas diferentes, não só nos treinos como nos jogos. Não há tempo para essa adaptação. Não são todas, mas algumas lesões estão com certeza ligadas a isso. Já há estudos sobre isso, já há gente a estudar isso também, que a alteração de métodos de treino e a alteração de formas de jogar que pedem coisas diferentes aos jogadores tem uma relação direta com muitas lesões. Isso é evidente. Pois, e depois a intensidade dos jogos. Claro. A carga dos jogos, que hoje em dia felizmente a FIFPro já está a pegar nisso e os sindicatos estão a colocar o assunto em cima da mesa cada vez mais. E as federações e os responsáveis, as FIFAs e as UEFAs têm que perceber isso. Claro. Porque, na minha opinião, basta olhar para aquilo que são os jogos dos europeus. Claro, verdade. Quem é que corre mais, aqueles de quem nós esperamos melhor espetáculo acabam por não dar. Chegam completamente consumidos àquelas competições e vão-se arrastando ao longo da prova. Sim. As seleções que têm menos jogadores nas grandes competições, não é? São aquelas que normalmente aparecem mais frescas e conseguem criar ainda mais dificuldades. Se queremos espetáculo, se queremos preservar os artistas, é esses que temos que proteger, portanto temos que lhe dar mais. Eles têm que ter férias. Férias. Estes jogadores não têm férias. E este verão também não haverá, não é? Todos os anos há competições. É o Mundial de Clubes, agora mais uma prova, é o Europeu, é o Mundial, é a Liga Europa. A Liga das Nações. A Liga das Nações. Sim, verdade. Isto não para. Os jogadores antigamente tinham um mês de férias. Até levavam um período, levavam um papelinho para depois, a partir dos 15 dias, começarem a fazer. Hoje em dia, 15 dias de férias é um milagre, não é? Sim. Portanto, eu acho que se deve refletir e deve-se pensar muito bem. Está-se a olhar cada vez mais para a parte financeira, para a parte financeira, cada vez mais. E não me venham dizer que se está a olhar porque os jogadores estão a pedir muito dinheiro. Não, os jogadores só ganham aquilo que lhes é oferecido. Portanto, eu acho que há com certeza alguém mais a ganhar também muito dinheiro com isso. A indústria está a crescer cada vez mais. E que não joga. E que não joga, exatamente. Há bocado falavas do atraso para o Silvino e o Neno. No balneário, como é que era? O atraso para o Silvino, desculpa. Estou a falar de guarda-redes, né? Estavas a falar do Silvino, que era guarda-redes do Barcelona, do Benfica, em Camp Nou, ou não? Não. Isso, não sei se era o Silvino. Tu disseste Silvino, por acaso. Era o Silvino? Não sei se era, mas tu disseste. Eu lembrei-me e do outro guarda-redes, era o Neno, né? Na altura. Eles alternavam muito. Pois, é verdade. O Neno, pronto, na bocado não falei do Neno. Pois, é isso. O Neno era
Com Era quem o te cruzaste alimentar, em era Guimarães o também, alimentar. ou não? Também. Pois. É Paneira e Neno, são os Jogámos dois. muito, eles vão os dois depois, vão os dois para o Vitória. O Neno já por lá tinha passado. Já. Mas o Neno era mesmo O uma Neno pessoa era uma diferente pessoa- no balneário? Era completamente. Era capaz de Com o mudar o Neno não balneário? com o Neno não havia má disposição. O Neno, coração enorme, dava tudo a toda a gente. O Neno, se visse alguém a pedir na rua, o Neno não podia andar com dinheiro nos bolsos, que ele rapidamente ficava sem dinheiro. Se alguém lhe pedisse, ele dava. Portanto, aquilo que tinha, dava. Para teres uma ideia, e ele oferecia, tinha coisas incríveis. Ele gostava muito do Júlio Iglesias. Sim. Era esse Claro. o grande O objetivo de vida dele era cantar com ele, não é? Ou subir a cantar, palco. vestir como ele. Na cabine passava as horas a cantar com cassetes dele, a cantar, ou com um micro. Portanto, fazia o espetáculo todo. Fazia a festa, deitava aos foguetes, apanhava as canas e nós assistíamos àquilo tudo. Sempre que estava com ele, copiava os fatos dele, porque ele deu-lhe alguns fatos e deu-lhe alguns sapatos. E o Neno pediu-lhe, e ele era fã da forma dele se vestir. Então o que é que ele fez? O que é que ele fazia? Tinha uma pessoa amiga de uma fábrica do Norte, então o Neno, o Júlio Iglesias tinha uns sapatinhos muito maleáveis, daqueles de verão, pronto, tipo mocassin. O Neno mandou fazer um par de sapatos para todos, mandou fazer, pediu os números e ofereceu um par de sapatos de Júlio Iglesias a todos, daqueles sapatos que sobravam e que se metiam no bolso. Portanto, era uma pessoa onde o Neno estava não havia tristeza, não é? Portanto, já percebeste, era assim, quer no Benfica, quer em Guimarães também. Passámos tempos muito bons em casa dele, em Guimarães mais próximo, porque jantávamos juntos muitas vezes, íamos para a casa dele, tínhamos filhos, pronto. Conheci de perto a Simone também, portanto convivemos bastante e era uma pessoa incrível. Era mesmo tudo aquilo que se diz. Pois, ainda bem. E mais ainda do que eu estou a dizer, porque aqueles que mais conviveram com ele, com certeza, terão muito mais a dizer. Mais histórias, claro. Falaste de Guimarães e tu jogaste no Benfica, onde a moldura humana é enorme, mas em Guimarães a moldura humana é fervorosa, não é? É a única cidade do país em que, de facto, são todos do Vitória. Não há cá segundo clube. Impensável. Já sentia isso na tua altura? Já, claro. Já cobravam muito. Eu tive sorte porque nos 5 anos que lá tive, nós fomos 4 anos às competições europeias. Portanto, só no último ano é que não fomos. E mesmo assim ficámos a 1 ponto ou 2, só na última jornada é que perdemos isso, só nas últimas jornadas. Portanto, as coisas correram bem. Andava pela cidade, eu não tinha problemas nenhums, o meu filho andava na escola na cidade, eu ia levar o meu filho, ia tomar café, tomava o pequeno almoço, jantava, almoçava com a minha mulher, com os meus colegas. Pelo contrário, éramos muito bem tratados em todo lado. Portanto, nunca me pintaram o carro, nunca foram à minha casa. Eu sei que isso depois, mais tarde, se veio a passar. Houve ali um período, principalmente quando o Vitória desceu, houve ali um período difícil, invasão do hotel, porque o Vitória tem uma facção... Dentro de todos aqueles adeptos que puxam pelo Vitória, depois tem uma fação mais violenta, ali de uns bairros mais complicados. Todas as claques são assim, não é? Sim. Infelizmente, não deveria ser, mas infelizmente dentro dessas claques depois existem aquelas fações em número de normas, mas muito violentos e que normalmente gostam de intimidar os jogadores. Portanto, e sei que alguns passaram mal, até alguns treinadores, inclusive enquanto eu lá estive, não tenho nada a dizer, tudo bom. Foram 5 anos maravilhosos, quase sempre a ganhar, com boas campanhas europeias, e onde fui muito, muito bem tratado. Ainda hoje tenho algumas pessoas com quem me dou, alguns amigos, e quando lá vou, ainda há sempre alguém que me conhece e que me chama e que tem uma palavra para comigo. Por isso é uma cidade que eu gosto muito. E, aliás, eu tive lá uma loja, tive lá um negócio. Eu se tenho renovado, portanto, eu não renovo. Depois, nesse último ano, o Pimenta Machado renova ao Vitória. Tinha sido operado ao joelho, acaba por não ficar e venho para o Belenenses. Se tenho renovado, provavelmente até tinha ficado a viver lá, porque os miúdos iam entrar para a escola também, portanto havia aquele... E gostava muito da cidade, mas... É o que é, também estou muito bem em Lisboa, gosto muito de cá estar, mas foi uma experiência incrível. E nessa aventura das taças europeias, 4 anos seguidos, jogam com o Parma, é? Aquela eliminatória? Com o Parma, sim.
O Buffon na baliza, não é? Com o Buffon na baliza. E exatamente. outros, não é? O Buffon, Essa equipa do Parma era... o avançado também. O Asprilha, não? À espelha, sim, mas um mais conhecido que tem um filho que hoje que foi jogador também. Espera aí, eu sei. Que é italiano. Sim. O Chiesa, não? Chiesa, sim. Ok. Sim. Eliminámos o Parma. Sim. Fizemos boas campanhas. Ricardo Lopes e Paneira, não? Os golos. Ricardo Lopes e Paneira, é verdade. Mas o que é essa noite Fomos jogar a europeia? Barça também, por exemplo, jogámos com o Barcelona, embora Pois foi, voltaste a perdemos 3 Barcelona. lá, eu voltei a Barcelona, mas aí já mais tranquilo. Apesar de termos perdido 3, fiz um bom jogo, acho. Mas já é impressionante, mais uma vez sentir aquele, jogar naquele estádio outra vez. Já com o Figo. Agora com o Vitória. Sim, com o Figo. O Codro, não é? O avançado era o Codro. Sim. Tenho 2 fotografias muito boas com o Figo desse jogo, muito bem tiradas. Portanto, perdemos, mas tenho boas recordações. Eles tinham uma equipa incrível. Claro. Nós tínhamos levado, eu penso que levámos 3 no primeiro jogo e em casa levámos 4, ou então foi o contrário. Acho que foi assim também. Sei que antes de começar o jogo aqui em Guimarães, nós vamos para cima deles, aquelas coisas antes do jogo, pelo menos para eles perceberem, vamos ganhar este jogo, aquelas coisas que se dizem antes do jogo. Não tenham medo, este jogo vai ser diferente, vamos desde o primeiro minuto, vamos para cima. Entramos em campo dispostos a pressioná-los, a correr, e eles tica, dentro daquele joguinho que faziam, rapidamente fizeram o primeiro e fizeram o segundo, e pronto, e as coisas acabaram por não correr tão bem, mas pronto, mas de qualquer das formas, perdeu com o Barcelona naquela altura, ao serviço do Vitória, acho. Claro, sim. Nós percebemos realmente que íamos ficar por ali, desfrutámos do jogo. Sim. O Edinho faz um bom jogo lá, o Edinho, um avançado que a gente tinha, poderia ter marcado, o Capucho também faz um bom jogo. Eles tinham uma equipa. E tu estás naquela equipa do Jaime Pacheco, quando ele entra e faz uma segunda volta espetacular, que aliás o Vitória é o campeão da segunda volta. Estou. E o que é que mudou, então? Para ser campeão da segunda volta, o que é que... Mudou, o mérito é todo, é o quê do Jean Pacheco? A forma dele trabalhar, ele vem para substituir... Não me lembro quem, por acaso. Porque era importante. Eu tive 2 vezes com o Quinito lá. Eu tive vários treinadores. Portanto, tive o Quinito 2 vezes. Tive o Vítor Oliveira. Que esteve lá há pouco tempo também. Que era um treinador também, uma pessoa incrível. Tive o Filipovic ainda há pouco tempo. Não. O Filipovic esteve lá há pouco tempo. Não sei se o Jaime Pacheco não. E depois tive o Jaime também. Portanto, o Jaime é paixão que ele punha nas coisas, não é? Forma... Aquilo que ele colocava nos treinos, a agressividade que a gente por vezes não tínhamos, porque aquilo era uma equipa também era uma equipa de nomes também, e por vezes não éramos tão agressivos e facilitávamos em algum pouco. Ele, nesse aspecto, veio trazer esse rigor, veio colocar ali realmente essa água na fervura, e acho que a qualidade estava lá. E as coisas acabam por mudar. Portanto, e bem, eu acho. Porque Vitória ganhou, na segunda volta, ganhou em Alvalade e nas Antas. Sim, tenho muito boa impressão do Jaime Pacheco, que curiosamente é despedido. Nós estávamos em segundo ou em terceiro, e tínhamos empatado em casa, penso eu, e o Pimenta Machado não gostou, chamou-o para uma conversa. O Jaime levou alguém com ele que o Pimenta Machado não gostava muito, não sei se era jornalista, se era empresário, acho que era um pouco das duas, era um amigo, e não gostou, aquilo gerou-se ali uma discussão, e o Jaime Pacheco acaba por sair, e nós estávamos muito bem classificados. Portanto, mas sim, essa recordação, essas recordações que tenho com o Jaime Pacheco. E tu eras lateral, tal como no Benfica, a jogar... Sim, sempre joguei lateral, não joguei mais lado. E era 4, era linha de 4 também? Linha de 4, era. Linha de 4. Okay. Linha de 4, às vezes não jogava também, pronto, eu também já tinha 30 anos, penso eu, ele estava a fazer 30, mas joguei muito, joguei quase sempre. E ainda vieste ao Belenenses, isso não me lembro. Vi ao Belenenses com o Vítor Oliveira. Vi uma equipa muito boa também, fizemos um ano muito giro com o Filgueira, o Fernando Mendes também veio, João Paulo Brito, Carrasqueira, o Wilson, Tuque, o Filgueira guarda-redes, aquele guarda-redes, o Marco Aurélio, que era um brasileiro, o Marco Aurélio, excelente também, alguns miúdos dos Júniores também, o Fajardo, o Rui Duarte, o Neca. Tínhamos uma equipa muito, muito gira. Foi um ano? Foi um ano. Depois apareceu-me o Mérnia de Escal,
assim meio da época, e hérnia discal na altura aquilo, as pessoas ficavam muito, hoje em dia Normalíssimo. é normal, apareceu uma hérnia, fiquei paralisado, tive não sei se foi um mês para aí a recuperar. Depois ainda voltei a jogar, mas o médico disse: não, tens que parar. Aquilo que disseram foi: tens que parar, e disseram também à estrutura do Belenenses que É sério? ele tem que parar, aquilo tem uma hérnia discal, não, é um risco. O facto é que eu joguei até ao fim da época, ainda fiz um golo, o último jogo em Faro faço um golo, perdemos 2-1, mas faço um golo. Tu marcaste gols pelo Benfica, por exemplo? Marquei alguns. Foi? Mas onde marquei mais foi no Vitória. Fiz 3 ou 4 no Benfica. No Belenenses faço 3. No primeiro jogo, porque eu tinha sido operado ao joelho em Guimarães. Eu tenho uma história muito curiosa, isto para as pessoas perceberem também o que era a confiança e a relação que o Vítor Oliveira tinha com os jogadores, e tinha também com o fisioterapeuta na altura, o Francisco Miranda, que hoje está no Braga. Eu tinha sido operado a um nódulo no tendão de rotuliano, que é uma coisa ligeira, mas fui operado praticamente antes das férias, portanto, precede ali de um período complicado, não é? Portanto, é quando está a terminar a época, vais ficar sem clube. Estás para renovar, não renovas. Eu já sabia que não ia renovar pelo Vitória e estava operado. Tinha iniciado a recuperação. Que fiz depois nas férias, abdiquei das férias para fazer a recuperação. E falo com o Francisco Miranda. O Vítor Oliveira pergunta por mim, ele conhecia-me, tinha muita confiança no Francisco Miranda e muita confiança em mim, e decide contratar-me mesmo sabendo da minha condição. Portanto, perdi um mês ainda, aquela pré-época, aquele primeiro mês não jogo. Começo a jogar em setembro. E no primeiro jogo, no jogo de regresso, em casa, com o Alverca, penso que foi com o Alverca, acho que não estou a dizer nenhuma barbaridade, faço 2 golos. 2 golos no jogo da estreia. Foi uma sensação incrível. É uma sensação que até hoje não esqueço. Porque, pronto, tinha praticamente a carreira terminada. Eu nunca tinha sido operado, nunca fui muito dado a lesões. Fiz uma carreira praticamente limpa, sem lesões. Tinha tido a minha primeira lesão grave, que me levou ao bloco. E tinha muita vontade de jogar. Pronto, e existiam algumas dúvidas em relação àquilo que me estava, não é? Portanto, ao meu estado. Portanto, foi incrível a sensação, o voltar a jogar, e depois a equipa ganhámos 2-0 ou 2-1, e eu fiz os 2 golos. Uma sensação incrível, que só não tem igual. Pronto, não tem igual, e eu guardo. Apesar de ter estado só um ano no Belenenses. Sim, mas foi um ano. Marcaste na estreia e na despedida. Exatamente, e na despedida, no último jogo. O meu último jogo na Primeira Liga foi em Faro, perdemos 2-1, e faço um gol de canto. Eu jogava bem de cabeça e tirava partido disso também. Fiz muitos golos. No ano seguinte, no Atlético, no meu primeiro ano no Atlético, faço 8 golos. A lateral também? A lateral. Em que divisão estava o Atlético na altura? Segunda ou terceira. Aí apanhaste o Pacheco também outra vez, não foi? Sim. Era o Veloso o treinador. O Veloso era o treinador. Tínhamos uma equipa também ali com algumas carcaças, não é? O Pacheco, o Valido, o Bel Silva depois também aparece por lá, mas joga pouco, o Amaral. Portanto, tínhamos ali algumas carcaças, o Brito e o Carlos Vaz, carcaças do Atlético, e alguns miúdos também, até emprestados do Belenenses, o Malá, um Santiago também, que tinha feito. Portanto, e fizemos uma. E o Fajardo, não foi? O Fajardo também, exatamente. Portanto, eu nesse ano estava bem, pronto, aquilo correu muito bem no primeiro ano, isto para dizer, daqui a pouco estamos a falar da hérnia. Aí continuaste a jogar na boa. Na boa, não. E treinávamos, pronto, mas joguei, estava em condições de poder jogar. Vou-te confessar aqui uma coisa, já que estamos a gente começa a mexer no baú, começamos a mexer no baú. No fim dessa época no Atlético, o Estoril quis-me contratar. Chamaram-me ao Estoril, tive uma reunião com os responsáveis do Estoril, e o Estoril, que na altura também não estava, mas estava uma divisão acima da nossa, penso eu, quis-me contratar. Só que aquilo que me ofereciam, eu, pronto, com a vida que tinha, acabei por ficar no Atlético. Quantos anos estiveste lá? Estive lá, eu penso que tive 4, ou 3 ou 4. Quatro. Desci de divisão também um ano. E é lá que acabas a carreira?
É lá. Já estava, já não. Já jogava com Voltarenes só. Era? Já tinha de tomar um Voltarene só. Jogava com uma cinta também. Aquilo já era mais. Já não era. Já não era jogar tanta hernia. Eu depois fui operado. Ok. Depois, passado uns meses, um ano, as dores eram tantas que tive que ser operado Ok. à coluna. Portanto, não. Hoje em dia lida-se de outra forma com as hérnias. Claro. E Mas com na muita altura coisa não. mais. Na altura uma hérnia era, para um jogador era terrível. Mas pronto, foi o que foi. E desses anos e anos e anos, seja a primeira, a segunda, a terceira, matéria de extremos esquerdos, qual foi assim o mais imprevisível que apanhaste? Pronto, o Stoichkov já falámos, não é? Mas havia alguns chatos cá. Havia um no Vitória de Setúbal também. Um rapazinho também, não me lembro agora o nome, pá, a minha memória é péssima. O Pacheco também era muito complicado. Era muito complicado. Ainda o apanhei também, até no... Eu também era chato para ele, mas tinha que ser assim. Tu apanhaste o Drulovic? Não. O Drulovic, sim, também. Esse era complicado. Esse era complicado. Muito, muito complicado, porque ainda por cima jogava com os dois pés. Sim, o Drulovic pode dizer ele era rápido, definia muito bem. Epá, tenho ideia de me ter criado algumas dificuldades, mas eu normalmente com esses eu não lhes dava espaço. Portanto, aquilo que eu procurava sempre, não jogava, deixava de atacar praticamente. Pois. E colava-me a eles. Pronto. Basicamente era isso que eu fazia. Como era rápido, não tive assim, se me perguntares, que eu me lembro, agora, se me fores falando de alguns, o Drulovic deu-me algum trabalho, mas não. Pois, eu lembro só do não tive Drulovic. assim. A Munique, não. O Amunique era rápido, sim. O Amunique partiu uma cabeça. Tenho uma Partiu-te boa... a cabeça? Sim, chocámos os dois e ele veio para aí 11 pontos ainda, e ele nada. Batemos os dois numa bola, fomos chutar uma bola no ar e eu não o vi, ele também não me viu, os dois na bola, pá, uma coisa incrível. Sangue, penso que estava no Vitória na altura. Mas sim, esse também era forte. Não me lembro de mais. Tá não bem. te posso ajudar. Pois, claro. Se te lembrares, vou-te dando, Não, eu também estou vou-te dando o feedback. aqui a tentar até ver quem é que era o do Vitória de Setúbal. Mas havia um no Vitória de Setúbal que era chatinho. Eu tenho lá e estou-me a lembrar das fotografias também. Tenho lá algumas fotografias também com ele. Porque na altura os repórteres davam-nos e vendiam-nos fotografias, o Ferrari e outros. Sim. Então nós tínhamos sempre fotografias... No final da época, davam? Não, durante a semana. E eles iam lá e cada jogador tinha um envelope com o nome e eles faziam o favor de confiar em nós e metiam os envelopes lá dentro para a gente escolher aquelas que queríamos. Portanto, algumas eram pagas, outras não. Outras ficaram lá, mas nós temos muitas fotografias assim, até dos treinos. Eles davam-nos, algumas davam-nos, outras comprávamos. Espetacular. Dos jogos, hoje em dia, não sei como é que é. Mas era assim que as coisas se passavam. Eu tenho muita gente dessa, tenho esses duelos restados em fotografias e alguns com extremos esquerdos. Vamos acabar como começámos, com o Portugal-Alemanha. Tens essa camisola? Tenho. Não a troquei. Claro. Fiquei com ela. Mas é o 13. É o 13? É? Está bem. E tu marcaste alguém nesse dia, não? Ficaste a marcar alguém? A Alemanha jogava com alguém na esquerda? Tenho uma fotografia, penso, com aquele avançado. O Klinsmann, não? Klinsmann, sim. Tenho uma fotografia com o Klinsmann assim. E tenho outra com o Rui Águas a fechar o gol. Ok. Boa. Tenho outra com o Rui Águas a fechar o gol. Tenho duas fotografias desse... Dadas por fotógrafos também? Provavelmente, sim. Sim, essas fotografias todas, até dos treinos, das seleções, dos treinos do Benfica, eles estavam lá nos treinos, a preto e branco. Tenho muitas, mas grandes. São... Sei, não sei, de papel, tão bonitas. Sim, exatamente. Até não sei como é que é. Tenho muitas. Dá para abrir um museu. Pá. Tenho muitas. E no outro dia o Nuno Luz ligou-me, agora por causa do Barcelona, para falar um bocadinho sobre o jogo, o que é que eu me lembrava, do Stoichkov, um bocadinho dentro daquilo também que estivemos aqui a abordar. E perguntou-me se eu não tinha depois alguém pediu uma fotografia desse jogo e eu não tenho nenhuma fotografia desse jogo. Não. Assim, pá, no máximo sou capaz de ter algum recorte, aquilo que há pouco falávamos, claro, de eu querer apagar aquilo. Sim. Não tenho, nunca tive acesso a nenhuma fotografia desse jogo. A cassete só muito tempo depois é que tive acesso a ela, a cassete ou uma gravação que me arranjaram, já um CD, penso eu. E
Não sei, talvez algum recorte de um jornal ou alguma coisa, se é que eu li os jornais, não tenho a certeza. Yeah. Portanto, agora, de tudo o resto, de quase tudo o resto, sim, quase todas as semanas nos aparecia coisas dessas. Portanto, Ok. na altura eles eram muito simpáticos e é graças a eles também que hoje Claro. temos essas, Sim, a memória essas perdura, não é? memórias, não é? Claro, Senão, claro. Ainda bem. senão não tínhamos. Quer dizer, tenho lá muita cassete do Domingo Esportivo. Há muito resumo de Domingo Esportivo gravado. Quando jogava, na altura. Em VHS ou já está? VHS ainda. Ainda? Tenho que passar aquilo. Pois Já tens. comprei uns fios e para ligar ao computador, mas tenho que perder um tempo. O primeiro passo já está a dar, agora falta o resto. Sim, mas já tenho Falta aquilo há o resto. tantos anos. Tenho Ei, tanta espetáculo. coisa para passar. Porque naquela altura tu só vias os teus jogos nos resumos, mas nada. Sim, nada. Só te vias em ação nos resumos. E era a única forma de. Esperavas à noite para te ver. Esperava para gravar e depois via. Isto- Quando fazia um cruzamento isto ou na outro. Cabeça, exatamente, isto na Claro, cabeça de agora. era para guardar. Não, eu vou guardar isto um dia, vou colocar isto tudo que é para ter, mas pronto. Tenho lá, mas não. Espetacular. Olha, obrigado, Zé Carlos, por essa. tudo. Foi um gosto. Até não foi, bolas, maiúsculo até. Isto é um exercício, isto é um treino, foi um treino à memória. Não consegui ajudar-te. Não, então não mas pronto, ajudaste. mas foi agradável. Foi Não, agradável. muito bom. Obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. José Carlos, para a semana a mais, outro jogo de palavra. Pode seguir-nos rr.pt, o site da Rádio Renascença, ou então nas plataformas YouTube, Spotify e outras por aí. Muito obrigado, até para a semana.